Muito bem, estamos aqui então para resolver o exercício 31 da seção 15.4 do livro de cálculo do Thomas. Esse exercício pede para que a gente encontre o volume de uma região descrita pelos planos coordenados, o plano x mais y igual a 4 e esse cilindro y2 mais 4z2 igual a 16. Bom, para calcular o volume, a gente precisa calcular essa integral tripla, né? Onde a gente vai olhar as variações de x, y e z dentro desse D, que é esse volume que está desenhado aqui. Bom, como é que a gente vai identificar então essas superfícies? A gente precisa saber quem é quem para poder achar essas variações. A primeira delas eu posso olhar para o plano x mais y igual a 4. O plano x mais y igual a 4 é, no plano XY, essa reta x mais y igual a 4. Como o z está variando livremente, então é como se essa reta andasse paralelamente ao eixo z, formando então um plano. O cilindro, ele não depende de x, então no plano YZ, ele vai ser a equação de uma elipse. Tá? Então, como o x está variando livremente, é como se essa elipse caminhasse ao longo de x, formando um cilindro. Além dessas duas, a gente tem os planos coordenados, que são os planos aqui, esse plano XZ, o plano YZ e o plano XY, formando assim um sólido. Como é que ficam as variações, então? Vamos começar com a última das variáveis a ser integrada, né? E a primeira que a gente vai analisar. E esse sólido ele fica dentro dessa faixa aqui de y, né? Que vai desde y igual a zero até y igual a esse ponto aqui que a gente precisa descobrir quem é. Como é que eu descubro esse ponto? Eu zero z. Então, z igual a zero me dá y igual a 4, considerando o fato de que eu estou falando de y positivo. A segunda variação é de x. Dentro dessa faixa, o x varia nesse sentido, lá de trás aqui para frente. E ele vai estar dentro do meu sólido quando ele passar do plano YZ, que é o x igual a zero, ele vai permanecer dentro do sólido até ele passar pelo plano x mais y igual a 4. Então, a variação de x fica de x igual a zero até x igual a 4 menos y, que a gente tira dessa equação aqui. E, por fim, olhando para a variação de z, a partir de um ponto aqui qualquer, o z varia dentro do cilindro desde que ele seja maior que zero, que é o plano xy, a equação do plano xy, até o z valer essa raiz aqui, que é justamente o cilindro. Então, a variação de z fica de zero até a raiz de 16 menos y ao quadrado, dividido por 2, porque eu já estou tirando esse 4 da raiz, está ficando 2. Muito bem, tendo essas variações, como é que fica a nossa integral? A primeira variável a ser integrada vai ser z, que vai ser dentro desses valores. A integral y vai ser de 0, a integral x vai variar de 0 até 4 menos y. E por fim, a integral y vai variar de 0 a 4, que é o que a gente tinha obtido aqui. Tendo isso, como é que fica a nossa integral? A integral de dz é z, que vai variar de 0 até a raiz de 16 menos y ao quadrado, tudo isso sobre 2. Ao fazer essa conta, eu jogo esse valor no z, menos esse valor que é zero no z, e vai ficar a nossa raiz. A partir desse ponto, eu integro em x. Como isso aqui não depende de x, ele se mantém aqui, ó. Ele é constante quando eu integro em x. A integral de dx é x. E aí eu vou pegar esse valor que eu vou jogar aqui, menos esse valor que eu jogo lá também. Com isso, a gente tem essa integral. 4 menos y menos 0 fica 4 menos y. E agora eu preciso integrar em y. Mas para integrar em y, é mais conveniente que eu faça essa distributiva e obtenha duas integrais, que são essas duas integrais aqui. A solução dessas integrais a gente vai ver no próximo slide, mas antes eu quero mostrar para quem está resolvendo a lista de exercícios quais pontuações a gente tem que considerar nesse primeiro slide.
Veja só, esse cálculo do z em função de y é evidente que você tem que fazer, então você vai ganhar 1 ponto. As variações, 3 pontos, ou seja, 1 ponto para cada. Ao encontrar essas variações, a gente precisa montar a integral que vai calcular o volume. Isso é mais 1 ponto, tá? E agora a gente vai passar para o próximo slide, onde a gente vai ver a solução dessas duas integrais. Então, para a gente resolver essas duas integrais, em cada uma delas a gente vai usar um procedimento diferente. Comecemos com a primeira, né? A gente vai usar aqui, nós estamos ainda a gente vai usar a fórmula que está lá no livro, mas a gente poderia usar também substituição trigonométrica, né? Mas a fórmula diz que a integral de raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado é dada por isso aqui. Então, usando essa fórmula, indicando qual é a fórmula certinha que está sendo usada, o que a gente tem? O meu a é 4, porque aqui está 16. Esse 2 eu deixo fora da integral, então eu fico com raiz de 4 ao quadrado menos y ao quadrado. Aí eu substituo tudo aqui e eu vou ter essa solução, né, que eu vou aplicar de 0 a 4. Aplicando então de 0 a 4, ó, eu vou colocar o 4 aqui, aqui e o 0 nesses pontos também. O que acontece? Quando eu coloco 4 aqui, né, tá? Então eu tenho 4, que esse 4 é desse aqui, ó, tá? Esses dois aqui se cancelam, né? Cancela aqui e cancela aqui. Então fica 4 aqui, e o arco seno de 4 sobre 4. E aqui eu vou ter tudo zero. 0, 0 e 0. Quanto é que vão dar esses valores? Veja lá. Isso aqui dá zero, porque 4 ao quadrado é 16, aqui dá zero. O arco cujo seno é 1 é π sobre 2. Isso aqui dá zero. E o arco cujo seno é zero também é zero. Então, tudo zero, só fica esse pedacinho aqui, que é 16 vezes π sobre 2, ou seja, 8π. A segunda integral, a gente vai usar uma substituição simples. Por quê? Embora as duas tenham a mesma raiz, nessa segunda integral eu tenho um y aqui. Então, por conta desse y, eu resolvo essa integral usando substituição simples. Ou seja, o meu u vai ser justamente o que está dentro da raiz, 16 menos y ao quadrado. Consequentemente, o du é menos 2y dy. E eu vou fazer, nesse caso, já a substituição também dos valores. Ou seja, quando y é 0, o u vai ser 16, porque eu vou colocar 0 aqui, o u vai dar 16. E quando o y é 4, o u vai dar 0, porque eu vou colocar 4 aqui, vai dar 0. Então, a integral que antes era de 0 a 4, agora vai passar a ser de 16 a 0. E é assim, 16 embaixo, 0 em cima. Tá? 16 no lugar do 0 e o 0 no lugar do 4. Fazendo isso, a gente tem essa integral, que é o que eu tinha, vai passar a ser essa integral. Observe que a gente tem aqui, ó, y dy. Y dy é menos meio de du. Então, menos meio de du. Essa raiz aqui vira raiz de u, tá? E esse meio já estava aqui antes. Está aqui só para reforçar. É esse meio que está aqui. Então, a integral que a gente fica no final das contas, ó, eu tenho esse menos aqui, então eu tenho de 16 até 0. Eu inverto os limites de integração, coloco de 0 até 16. Para fazer essa inversão, eu mudo o sinal da integral, então ele era negativo, passa a ser positivo. Meio com meio dá 1/4, a gente tem essa integral aqui. Ao resolver a integral de raiz de u, eu tenho u elevado a 3 meios sobre 3 meios, que está multiplicando esse 1/4. Faço os cálculos, eu vou chegar nesse valor aqui, que varia de 0 até 16. Aplicando nos pontos, eu vou ter 16 vezes raiz de 16 dividido por 3. Esse raiz de 16 vira 4. O 16 se eu dividir os dois por 2, aqui embaixo dá 3, aqui em cima dá 8. 4 vezes 8, 32 terços. Esse é o resultado da integral. Com isso, o volume do sólido vai ser a soma desses dois valores. 8π mais 32 terços. E esse é o resultado que eu obtenho para esse volume. Os valores que faltam. Veja, a fórmula que eu vou utilizar para resolver essa primeira integral
Eu preciso dizer qual é a fórmula, meio ponto. O resultado da integral, 1 ponto. Aí aqui, a substituição que eu tenho que fazer, e mais os valores que eu vou ter que encontrar, 2 pontos. O resultado final da integral, 1 ponto. E o cálculo do volume final, como sendo a soma dos dois volumes que a gente calculou, mais meio ponto. Então, esse é o primeiro exercício dessa lista. Eu espero que vocês aproveitem. Bons estudos. Nesse exercício 18 da seção 15.6 do livro do Thomas, de cálculo, o que ele pede é para que a gente monte uma integral iterada que possa calcular uma integral dessa forma aqui em coordenadas cilíndricas, onde D é um cilindro reto, sólido, cuja base é a região que está entre essas duas circunferências, R igual a cosseno e R igual a 2 cosseno θ, e o topo é dado por esse plano aqui, ó, Z igual a 3 menos Y. Então, a gente só precisa montar a integral. Para montar essa integral, a gente precisa primeiro reescrever o plano em coordenadas cilíndricas. Para isso, basta eu reescrever o y usando a relação que eu tenho entre y e as coordenadas cilíndricas, que é r seno θ. Então, o meu plano vai ficar sendo z igual a 3 menos r seno θ. A partir daí, a gente vai olhar para as variações. Calcular essas variações agora, a gente começa com a variável z. A variável z vai variar do plano xy até esse plano inclinado que está aqui. Ou seja, vai dizer igual a zero até 3 menos r seno θ, que é esse valor que está aqui. A partir daí, eu olho para a variação no plano xy, que é onde eu vou olhar a variação de r e θ. A variação de r, quando eu observo, para ele estar dentro da região, eu preciso sair dessa primeira circunferência, que é o r cosseno θ, ou seja, ele precisa ser maior que r igual a cosseno θ, e ele vai até o r igual a 2 cosseno θ. Ele para aqui. Então, essa é a variação de r, cosseno θ até 2 cosseno θ. E a variação de θ, para que eu possa preencher essa superfície toda, o θ vai ter que começar negativamente, ó, lá em π sobre, menos π sobre 2. E aí ele vai variando, até o θ ser igual a π sobre 2. Essas são as variações. Com isso, como é que fica a nossa integral? Simples assim. Integral de f de r θ z. Esse r que está aqui, ele vem do fato de que eu estou mudando de coordenadas cartesianas para cilíndricas. O dz, a gente viu que vai ser de 0 até 3 menos r seno θ. O dr, de cosseno até 2 cosseno. Então, como os dois dependem de θ, eles precisam vir antes de θ. E como nenhum dos dois... e como o z depende de r, desculpa, como o z depende de r, o z tem que ser integrado primeiro. E o último é o θ, que vai dar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Com isso, a gente tem a integral que o exercício está procurando. Para efeito de lista, o que a gente precisa? Reescrever o plano no sistema de coordenadas cilíndricas. Cada uma das variáveis aqui vai ter valores diferentes. A variação de z e de r são maiores, vale 2,5 cada uma. A de θ, que teoricamente é mais simples, vale um ponto só. E montar essa integral desse jeito vale mais 2 pontos. Ok? Vamos ver o próximo. Bom, nesse vídeo a gente vai fazer a resolução do exercício 33 da seção 15.6 do livro do Thomas, volume 2, de cálculo. Nesse exercício, ele pede para que a gente encontre os limites de integração em coordenadas esféricas e depois calcule a integral que dá o volume dessa região. Muito bem. A primeira coisa, então, vai ser, óbvio, olhar para esses limites de integração. A variação de ρ, quando a gente olha aqui, ó, o que a gente observa? Que para estar dentro da região, ele tem que estar fora dessa esferazinha pequena aqui. Então, a variação de ρ começa
em ρ igual a cosseno φ. E ele vai variando até chegar em ρ igual a 2. Então, essa é a variação do ρ. A variação de φ vai ter que ser daqui do φ igual a 0, que é onde ele começa sempre, no eixo z, e vai até o plano xy, que é quando o φ vale π sobre 2. Então, essa é a variação que nós temos. Por fim, a variação de θ é a volta toda, né? Portanto, θ vai variar de 0 a 2π. Para montar o volume, a gente vai usar o dv das coordenadas esféricas, então eu vou ter ρ ao quadrado seno φ, e aí a gente vai, então, fazer as distribuições das variações. Ρ variando de cosseno de φ até 2, o φ de 0 a π sobre 2 e o θ de 0 a 2π. Resolvendo, então, em ρ, eu tenho que esse ρ quadrado vai ficar ρ ao cubo sobre 3. Então, ρ ao cubo sobre 3, o seno de φ permanece, porque ele é constante enquanto eu estou integrando em ρ, e eu vou variar isso de cosseno de φ até 2. Ao fazer a distribuição, eu vou ter aqui, ó, primeiro em 2, né? Depois em cosseno de φ, e aí depois o que a gente vai ter? Aqui nós temos, isso aqui vira 8, aqui eu tenho cosseno ao cubo vezes seno, esse 8 também multiplica por seno, e agora eu tenho duas integrais para resolver. Como é que vão ficar essas integrais? Essa daqui eu faço uma substituição simples. Eu chamo u de cosseno de φ, o du é menos seno φ dφ, e aí então essa integral vai ficar, né, menos 1/3 cosseno ao cubo, seno de φ dφ eu vou trocar por menos 1/3. Aí então a integral de u ao cubo vai ser u a quarta sobre 4, com esse 3 que está aqui vai ficar menos u a quarta sobre 12, voltando para φ, cosseno a quarta de φ sobre 12, negativo, certo? Não estou contando com esse menos aqui ainda. Então, do lado de cá eu tenho a integral de seno, que é cosseno. Então, o que a gente vai ter? Ó, a integral de 8/3 de seno vai ser menos 8/3 de cosseno. A integral de seno é menos cosseno. E do outro lado, cosseno a quarta de φ sobre 12, positivo, porque esse menos, com esse menos, fica positivo. De 0 a π sobre 2. Avaliando isso em π sobre 2 e 0, o que nós temos? O cosseno de π sobre 2 é 0. Né? Então, esse aqui vai dar 0 e esse aqui vai dar 0, portanto, o de cima dá 0. Está aqui. O de baixo eu vou ter menos, isso aqui é avaliado em 0. Então, cosseno de 0 é 1. O que a gente vai ter aqui embaixo? Ó? Esse aqui dá 1, então sobra menos 8/3. Isso aqui também dá 1, sobra 1/12. Então, 8/3 menos 1/12, né? Porque eu tenho, lembra, tem esse menos aqui, menos com menos fica mais, menos com mais fica menos. Esse valor aqui eu junto eles em, vai dar 31/12. Eu tenho a integral de dθ de 0 a 2π, que vai me dar, essa integral dá 2π, vezes 31/12, vai ficar 31π sobre 6 unidade de volume. E aí, então, para efeito de correção da lista de exercícios, quais são os valores que a gente tem que considerar? As variações, 3 pontos, 1 ponto para cada uma delas. Montar a integral que vai me dar o volume, 1 pontinho. A substituição simples que eu tenho que fazer para resolver essa integral aqui, 3 pontos. E 3 pontos para o resultado final, que é 31π sobre 6. Espero que vocês aproveitem. Bons estudos!